Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula sobre introdução ao Haskell, uma linguagem do paradigma funcional. Hoje nós vamos continuar falando sobre listas, mas nós vamos criar listas e manipular as listas de uma forma diferente. A gente chama de compreensão de listas. E a ideia dessa compreensão de listas é usar o que a gente já conhece da matemática, do conjunto, da teoria de conjuntos da matemática. Bom, então a gente já sabe da matemática, a gente pode representar, por exemplo, um x em que ele pertence a um conjunto aqui desses números, 1, 2, 3, 4 e 5. Então a gente pode manipular esse x, elevando ele ao quadrado, criando um outro conjunto, na verdade. Então esse novo conjunto vai ser o quê? Ele vai ser os elementos que pertencem a x, só que elevando eles ao quadrado. Então a gente tem aqui embaixo o retorno dessa operação que a gente fez. Então a gente pode fazer a mesma coisa em Haskell, apenas com a sintaxe um pouco diferente. E a gente pode ver isso aqui embaixo. Como são listas, então a gente tem que começar aqui abrindo colchete, fechando colchete embaixo. A gente tem um outro conjunto então inicial aqui, que a gente chama de x. Tá? E a gente segue essa notação, então a gente dá um nome para a variável aqui, para o x, e a gente usa esse token aqui de menor e hífen aqui para representar uma seta, em que esse x, então, eles vão ser esses elementos, 1, 2, 3, 4 e 5. E para a gente formar essa nova lista, então eu posso manipular esse x aqui, do lado esquerdo do pipe. Então eu estou pregando para cada elemento de x, eu estou elevando ele ao quadrado, e o retorno que a gente tem aqui é exatamente então a lista resultante dessa operação que a gente acabou de fazer. Então aqui é um primeiro exemplo de uso de compreensão de lista. E nós podemos explorar essa compreensão de lista de diversas formas, tá? Então aqui, mais um exemplo de criação então de uma lista usando compreensão, onde eu vou pegar esse x, vou definir ele no conjunto, por exemplo, de 1 até 10 elementos, que é aquela forma que a gente já tinha aprendido para gerar uma lista. Vou fechar o colchete aqui, e aqui eu consigo gerar então essa lista. Isso aqui, esse termo, antes da seta, a gente chama de um padrão, tá? A gente chama do termo padrão. Aqui a gente define o que vai ser a lista, qual que é o conjunto, para a gente gerar esse padrão. E esses dois termos aqui, a gente costuma chamar isso aqui de gerador. Então aqui a gente tem um gerador de elementos da lista. E aqui nós podemos fazer algum tipo de operação em cima desses elementos gerados. Aqui nesse caso, como eu estou simplesmente repetindo o x aqui, eu estou simplesmente criando a lista conforme o gerador está criando para mim aqui. Então a gente pode usar de diversas formas aqui, igual a gente viu, por exemplo, eu poderia fazer um incremento aqui de 3 em 3, e posso até aumentar aqui, o meu conjunto, então ele vai respeitar aqui o nosso incremento, que está somando 3 em 3 aqui até chegar no 30. Então eu acabei de gerar uma lista aqui usando esse conceito de compreensão de listas. E o legal é que também a gente pode criar múltiplos geradores. Então aqui eu tenho um gerador só, que eu estou gerando elementos para o x. Mas eu posso criar múltiplos geradores aqui, da seguinte forma. Por exemplo, eu quero criar uma lista de tuplas, onde eu vou ter um x e eu vou ter um y. E da mesma forma, se aqui na sintaxe, aqui eu vou definir como que vai ser cada item da nossa lista, e aqui eu vou ter que definir os geradores. Então, como que eu posso criar múltiplos geradores? Vou criar um gerador aqui com uma lista, por exemplo, de 1, 2, 3 elementos. Eu vou usar a vírgula e vou criar um segundo gerador, colocando o nome de uma variável diferente, mas seguindo a mesma sintaxe. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, 4 e 5.
Bom, na hora que eu der um Enter aqui, ó, então eu vou gerar, né, uma lista utilizando essas duas variáveis, esses dois geradores aqui que eu acabei de criar. Então, essa aqui que é a ideia aí de múltiplos geradores. Aqui no slide, ó, né, eu coloquei mais alguns exemplos, né, e aqui a gente pode perceber também como é que isso funciona melhor. Tá? Então, o que a gente tem aqui, ó, são os valores para x, né, 1, 2 e 3 e y, 4 e 5. E como é que funciona a interação aqui para gerar essa lista? Ó? A gente pode perceber pelo resultado final aqui, ó, né, que a gente pega o valor, o primeiro valor de x, que é 1, né, e gera, né, um elemento para a lista utilizando os números da lista do y, do gerador y. Então, né, a gente juntou aqui, ó, 1 e 4, depois 1 e 5. Então, a gente pegou o primeiro elemento desse gerador e usou ele com os dois elementos do segundo gerador. E isso foi repetido para os outros elementos do primeiro gerador. Com 2, depois eu fiz o 4 e o 5. Com 3, né, eu fiz o 4 e o 5 novamente. Então, a gente tem 6 elementos aqui, né, juntando as possibilidades de combinação aqui, né, para eles aqui. Aqui a gente inverteu, né, então a gente agora inverteu aqui o primeiro gerador é o y e o segundo gerador é o x. Vocês vão perceber que a resposta é a mesma, mas por que é a mesma? Porque a gente não inverteu aqui, ó, né, a definição do item final aqui. A gente inverteu a forma de percorrer os elementos dos geradores. Ó. Então, começou com o 4, né, e aí a gente vai combinar o 4 com 1, 2 e 3. Mas aqui, ó, qual o elemento que aparece primeiro? O 1. Né? Qual é o elemento que aparece depois? Ó, é o y, que é o 4. Tá? Então, a forma de leitura aqui foi invertida. Né? Então, eu li primeiro os y, né, para depois ler os x. Não deu, como eu disse, não deu diferença, por quê? Porque né, a forma aqui de gerar o elemento final eu não alterei. Então, por isso que deu o mesmo resultado. Mas a forma de interação aqui foi diferente. E conforme vocês podem ver aqui, né, esse slide, essa forma de compreensão de lista, ela se assemelha a um for, um comando for, um laço de repetição, né, das linguagens imperativas. Então, aqui a gente consegue visualizar, né, então, um for dentro do outro, né, o primeiro for, então, o mais externo, né, com a variável x e o mais interno com a variável y. Aí, no segundo exemplo, o que a gente fez? A gente inverteu, né, começou o for pelo y, né, e o laço mais interno agora é o x. Tá? Então, quando a gente usa múltiplos geradores aqui, a ideia aqui se assemelha com o uso de um laço de repetição dentro de outro laço de repetição lá das linguagens imperativas. Inclusive, nós podemos criar geradores com um gerador dependendo de outro gerador. Né? Então, aqui, ó, por exemplo, a gente pode criar aqui um exemplo em que eu tenho como retorno aqui uma tupla, um x e y, como resultado final, né? E os geradores aqui, eu vou criar um gerador x, né, para os valores de x, em que nós vamos ter uma faixa aqui, por exemplo, de 3 elementos, e eu posso usar aqui, ó, no y, os valores desse x. Então, eu vou colocar aqui um x até, por exemplo, 3. Então, como resultado aqui, ó, nós vamos ter o quê? Ó? Da mesma forma que é o for, então nós vamos interagir o 1 com o quê? Com de 1 até 3. Né? Então, foi o que foi feito aqui. Ó, 1, né? 1, 2, ó, 1, 1, 2 e 1, 3. Né? Então, a primeira interação do laço mais externo aí foi feito. Agora, o x vale 2 e agora o y, então, vai variar de 2 até 3. Ó. Então, né, vamos dizer assim, no laço mais interno, aqui no gerador mais interno, eu posso usar os dados do gerador mais externo, né, o que está acontecendo. Então, quando o x está valendo 2, ó, eu vario ele com o 2 e com o 3. Quando o x está valendo 3, então qual que é a faixa aqui? Ó?
a gente tem a faixa de 3 até 3, então por isso que gerou um elemento só. Tá? Então isso aqui, né, a gente pode fazer dessa forma. O que a gente pode fazer, né, que a gente tem que pensar aqui é que os geradores podem depender dos valores dos anteriores, mas não dos posteriores, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, no x eu não poderia depender do valor de y, tá? Porque ele não iria reconhecer essa variável y, né? Tá? Então a gente tem que ter aquela ideia de, né, de o y tá dentro do x aqui, né? Como se fosse laços mesmo lá da linguagem imperativa. Então tem isso em mente. Existe uma função naquela própria biblioteca do Prelude, né, que é carregada automaticamente aqui para a gente chama de concat. Concat é uma função que a gente manipula listas, concat, e em que a gente pode concatenar várias sublistas em uma lista só, por exemplo, 1, 2, 3 e 4. Então a gente tem uma outra sublista aqui, 4, 5, 6, uma outra sublista aqui com outros valores. Ó. Então a gente consegue concatenar em uma lista só. Tá? E como é que a gente poderia implementar isso aqui? Né? Eu sei que já tem pronto, mas né, para a gente praticar, como é que a gente poderia criar o nosso próprio concat aqui? Então, para isso, né, a gente poderia usar, por exemplo, essa né, a compreensão de lista. Então, eu vou criar aqui ó, myConcat, que seria a minha função né, de concatenação, onde eu vou passar listas, né? Vamos até tipar ela aqui, ó, onde eu vou passar o quê? Listas de listas. Então, eu vou representar qualquer tipo de dados aqui pelo A. Aí ele vai me retornar o que essa função? Essa função vai me retornar uma lista né, de A também. Ok, como é que eu poderia criar então né, isso aqui sem a gente utilizar recursão, né, utilizando apenas essas compreensões de listas? Então eu vou chamar esse parâmetro aqui dessas listas de listas, por exemplo, de x, tá, com 2s aí. A gente poderia resolver isso da seguinte forma, usando um gerador, né, onde eu vou colocar um x aqui, ó, que é apenas um elemento que eu quero. E como que nós vamos trabalhar com geradores? É o seguinte, se eu pegar esse xs aqui, que eu estou criando, né, e estou simplesmente percorrendo a lista, ó, vou chamar aqui, usar a variável né, com 2s, ó, né, então só recapitulando aqui, deixa eu copiar aqui para ficar mais claro. Vamos supor que a gente está entrando com esse tipo de informação aqui, né? Então, quando a gente está percorrendo usando esse gerador aqui, ó, a cada vez né, que a gente pega um elemento, então esse xs aqui, na verdade, vai ser uma lista, né? Uma lista interna dela aqui, ó. Então, nada mais interessante do que a gente pegar essa lista interna agora e percorrer ela chamando de x. E a gente pode fazer algo nesse sentido aqui, ó, x. Só que a gente, beleza, pode usar essa variável mesmo. Estava pensando que a gente ia ter que dar outro nome, mas a variável, o nome já está único aqui. Então, olha que interessante. A gente está percorrendo a lista que foi passada como parâmetro. Né, e cada né, valor que a gente percorre dessa lista, cada item dessa lista é uma lista também, né? E que, como é uma lista, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer os elementos dela, né? E cada elemento dela vai estar na variável x, e é assim que eu estou formando aqui a minha lista. Ó, né? Não estou manipulando o x, estou pegando esse valor bruto aqui. Ok, salvei. Né? Vamos vir aqui, vamos dar um load. A gente tem um pequeno erro aqui, vamos ver o que pode ser. Ah, aqui eu coloquei um espaço a mais aqui ó, na linha 305, salvei. Então vamos lá de novo, vamos para o load, ok, sem erros agora. E agora eu vou chamar o myConcat, ó, myConcat, e vamos passar aquela mesma lista aí, ó. Ok, vou dar um enter e vocês vão perceber que funcionou da mesma forma, né? Agora eu implementei então uma função myConcat sem utilizar recursão, utilizando esse conceito de compreensão de lista. Acho que deu para vocês perceber que isso é um recurso extremamente poderoso, né? Por quê? Porque com pouca linha de código, né, a gente conseguiu fazer algo bem expressivo, né?
e sem se preocupar com recursão. Enquanto a gente está trabalhando com essas compreensões de lista, existe um conceito também chamado de guarda. Tá? Então, não é aquele conceito de guarda que a gente viu, né, onde que a gente poderia dar opções de execução lá para a nossa função. Esse conceito de guarda aqui para compreensão é o seguinte: eu posso criar aqui uma lista, acho melhor mostrar aqui, em que a gente pode definir, por exemplo, alguma condição para gerar essa lista. Então, olha que interessante, eu vou gerar uma lista aqui que vai ter o elemento x, né? E nós vamos percorrer, então vamos gerar essa lista a partir desses valores aqui, Vamos pegar de 1 até 10 para exemplificar, e aqui entra o conceito de guarda. Guarda nada mais é do que a gente fazer uma condição para que esse x seja aceito na lista. Tá? Então nós vamos fazer da seguinte forma: eu quero gerar os valores pares de 1 até 10. O que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui e usar o x para a gente saber se ele é par ou ímpar, né? A gente já conhece a solução desse problema. A gente pode usar o mod aqui em forma de operador, né? Não em forma de função. Então, se eu vou pegar esse valor de x e vou dividir por 2, se for igual a 0, quer dizer que o número é par. Então, se isso aqui for verdadeiro, tá? O x vai entrar no resultado final. Caso contrário, né, se isso for falso, esse valor vai ser descartado no gerador, né? Então ele não vai ser entrado, não vai ser a entrada para o valor, né, para a lista final aqui. Então, na hora que eu dei um enter, eu gerei aqui, então eu acabei de criar então aqui uma nova lista com números pares de 1 até 10, né, de uma forma bem expressiva, digitando pouca coisa. Olha mais um exemplo aqui, né, desse comando de guarda, só que agora eu vou criar uma função. Eu vou querer saber o número quais são os divisores, por exemplo, de 10. Né? Então, chegar aqui e perguntar assim, divisores de 10. Quais são os divisores de 10? Então, eu posso dividir o 10, posso dividir por 1, posso dividir por 2, posso dividir por 5, né, e posso dividir por 10. Então, esses são os divisores de 10. Né? Então, como é que a gente poderia fazer isso de uma forma bem tranquila? Então, eu vou criar uma função, divisores. Vamos tipar ela aqui. Então, eu quero saber os divisores de um número inteiro. Isso, né, como são vários números, isso vai ser retornado numa lista de inteiros. Então, eu acabei de tipar aqui, né, minha função. E vamos lá criar, então, esses divisores. Então, eu vou passar um n, né, um número. E o que essa função vai me retornar? Olha só, utilizando a compreensão de lista, olha o tanto que fica tranquilo. Então, eu tenho um valor x, né? E como que eu vou gerar esse valor x? Como é que vai ser o gerador de x? Então, eu vou pegar uma lista de 1 até n, né, que foi o valor que eu informei, mas se eu finalizar a função por aí, ele vai simplesmente imprimir os valores de 1 até n. Só que eu quero que tenha os divisores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar aquele mesmo artifício lá. Então, eu vou pegar esse valor que a gente usou, né? Que é o mod. Então, eu vou usar assim, esse n, se eu dividir ele pelo valor atual, né? Se eu usar o mod aqui, e pegar o valor atual dele de x, se isso aqui for igual a 0, tá? Então, se eu peguei essa ideia aqui de ser igual a 0, eu vou descobrir se esse número atual do x, né, é divisível, né, consegue dividir o 10. Então, ele é um divisor de 10. Né? Então, eu vou pegar aqui 10 mod 1 é igual a 0. Beleza. 10 mod 2 é igual a 0. 10 mod 3 é igual a 0. Então, eu vou percorrendo todos os elementos. Quando isso aqui for verdadeiro, né? Quando isso aqui for verdadeiro, então o x vai conseguir entrar, né, como resultado final da nossa lista aqui. Ok? Então, vamos salvar isso aqui. Vamos ver o que vai dar. Então, vamos pegar aqui, vamos dar um load, né, para ver se tem algum problema, sem erro de compilação. Então, vou tentar aqui, divisores. Me dá os divisores de 10. Quais são os divisores de 10? Exatamente o que a gente tinha conversado. 1, 2, 5 e 10. Me dá os divisores de 3.
1 e 3. Né? Então resolvemos aí um problema, né, de encontrar os divisores de um número de uma forma muito fácil e elegante, né, com uma facilidade de escrita muito grande. Escrevemos muito pouco para expressar, né, a solução do problema aí que a gente tinha. E olha só que interessante. Desse problema aqui, ó, a gente pode até resolver um outro problema clássico também, que é descobrir se um número é primo ou não. Né? Então eu vou criar uma função aqui, ó. Vamos pôr aqui descobrir se um número é primo. Então, para um número ser primo, vamos colocar um exemplo aqui. Ele só pode ser divisível, né? Ó. Então, um número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Não é isso? Essa é a definição aqui que a gente tem de número primo. Então, olha o tanto que é fácil da gente resolver, né? Ó, esse problema aqui agora com essa função que a gente acabou de criar. Então, eu vou pegar aqui, ó, primo, né? Vamos tipar aqui. Eu vou entrar com um inteiro e vou sair com um booleano. Então, eu vou pegar aqui, né, e digitar bool. Beleza. Primo. Então, eu vou entrar com um valor n. E como que eu sei que esse número, né, ele é primo ou não? Vou fazer o seguinte. Um número primo, a gente sabe, então, ó, que ele... Vamos fazer o contrário. Vou fazer assim, ó, a gente acabou de criar os divisores, né? Então, vou pegar esse n aqui. O que a gente tem aqui? A gente vai receber um n e vai ganhar de volta uma lista com todos os divisores. Então, essa lista do retorno, eu vou simplesmente, ó, comparar com essa lista que eu vou acabar de criar aqui, ó, 1 e n. Então, se eu entrei com um número, se os divisores for apenas 1 e o próprio elemento, né, então essa igualdade aqui vai ser verdade. Ó. Simples assim eu consigo descobrir, né, e de uma forma bem elegante, descobrir se o número é primo ou não. Então, salvei, vamos dar um load aqui e vamos testar. Ó. Então, vamos ver se o número 5 ele é primo. Verdade. Vamos ver se o número 6 é primo. Ó, falso. Então, funcionou corretamente. E mais legal ainda, o que a gente poderia fazer aqui? Ó? A gente poderia agora, né, vamos explorar essa função que a gente acabou de criar aqui. Eu quero saber aqui, eu acho que vai ficar legal, quais são os números primos numa faixa de valores. Tá? Então, vou pegar um valor n e eu quero receber aqui como retorno, né, depois de informar esse n, uma lista de inteiros, só que aqui a gente está tipando, né? Então, eu vou passar um inteiro. Então, eu passando esse inteiro aqui, que vai ser um n, eu quero receber uma lista de inteiros, né, de números primos, até esse valor de n. Bom, como é que a gente pode fazer isso aqui, então? Ó, primos, então vai ser a variável n, e aí nós vamos usar essa compreensão de listas. Olha o tanto que vai ficar tranquilo. Então, eu vou fazer esse x, né? A lista vai ser formada pelo valor x e vamos gerar esse valor x. Como que a gente vai gerar ele? Ó, de 1 até n, que é o valor que a gente passou, e aqui a gente vai usar o comando de guarda. Olha que legal. A gente vai usar a função que a gente acabou de criar, ó, primo nesse valor de x. Então, toda vez que eu pegar o x, eu vou ver se ele é primo. Se ele é primo, né, verdade, então ele vai entrar aqui para a lista final. Se ele não for primo, ele não vai entrar. Olha que interessante. Então, eu vou salvar. E a gente vai vir aqui, download, e vamos testar aqui, ó, primos. Me deu os números primos até 10. Olha que interessante. Um enter, então os números primos são 2, 3, 5 e 7. São os que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Ok? Então, criamos aí mais um exemplo, né, utilizando essas compreensões de lista.